Como funciona a partilha do imóvel financiado pelo casal no divórcio? Olá, eu sou o advogado Cleverton Pereira e estou aqui no programa Direito ao Ponto para esclarecer essas questões. Vale lembrar que ninguém casa pensando no divórcio, mas para alguns a separação chega e a partilha dos bens é uma das questões a serem enfrentadas. Surgem diversas dúvidas e entre elas, uma das mais recorrentes é como será feita a divisão dos bens e de que forma dividir o bem que ainda não pertence legalmente ao casal. O imóvel em questão é uma propriedade alienada ao banco credor até que a dívida seja extinta. Para dividir o imóvel financiado em razão do divórcio, o casamento deve ter sido realizado nos regimes da comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens. Na comunhão parcial de bens, quase todo o patrimônio comprado depois do casamento pertence ao casal. Não importa quem pagou, nem mesmo o nome de quem ainda está, pois ainda assim existirá essa divisão. Na comunhão universal, todos os bens do casal serão divididos, mesmo os que foram adquiridos antes do casamento, não importando quem liquidou ou se está no nome de apenas um dos dois. Lembrando que com a chegada do divórcio, serão divididos não apenas os bens, mas também as dívidas. Ou seja, o imóvel financiado também pode ser dividido. No entanto, é necessário ter um cuidado a mais, uma vez que a compra do imóvel é feita em uma transação conjunta entre o vendedor, o comprador e o banco. Mas qual é o passo a passo? Antes disso, precisamos considerar alguns requisitos, como o valor atribuído ao imóvel do tempo da separação e não a soma das parcelas pagas do financiamento. As alterações de valor com os anos, seja na sua elevação por meio de benfeitorias ou sua baixa por qualquer deterioração que possa acontecer. Por último, o valor do bem será calculado sobre o seu valor de mercado, anulando o saldo devedor contratado junto ao banco. É necessário que tudo isso seja apurado na data da separação. Por esse motivo, o acordo entre as partes é a melhor solução. No acordo, é capaz que um dos dois indenize o ex-cônjuge pelo valor acertado, conforme o saldo apurado, e dessa forma se responsabilizará pela dívida pendente assumindo com o pagamento das demais parcelas. Diante disso, o ex-cônjuge que decidir ficar com o imóvel deve pedir ao banco para fazer uma nova análise de crédito para permanecer com o contrato de forma individual. Mas, como ficam as parcelas já pagas? As parcelas pagas até ocorrer a separação são presumidas como pagas metade por cada um. Por isso, o que tiver de acontecer com as parcelas futuras pode ocasionar de um reembolsar o outro pelas parcelas pagas. Como ficam as parcelas a vencer? Caso o contrato com o banco tenha sido feito depois da análise financeira de ambas as partes, os dois se encontram com uma relação com o banco, estando casados ou não. E se algum deles se dispor a ficar com o imóvel, assumindo o que sobrou da dívida, o banco não é obrigado a aceitar, visto que precisará verificar se existe uma viabilidade financeira para o ex-cônjuge quitar a dívida. E se o banco aceitar, será preciso um dos ex-cônjuges pagar a quem saiu metade do valor quitado. Mas como alterar o financiamento para o nome do ex-cônjuge? É necessário solicitar ao banco para emitir um novo contrato no nome dessa pessoa, que será possível após a análise de crédito do banco, como foi dito anteriormente. É permitido colocar apenas um dos cônjuges no financiamento habitacional? Sim, essa solicitação será analisada pelo banco e, em caso positivo, será elaborado um termo aditivo ao contrato. Mas ainda existe a probabilidade de nenhum dos dois decidir ficar com o imóvel. Em função disso, é conveniente procurar outras possibilidades. É possível transferir o financiamento para terceiros? Sim, desde que o casal informe ao banco as pessoas que poderiam assumir essa dívida. Mas é fundamental lembrar que a indicação não significa automaticamente a transferência, tendo que passar por uma avaliação de renda e capacidade de pagamento. A partir desse cenário, o casal pode fazer os mais variados arranjos, cada caso com uma atenção específica. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, mas para apurar todas as informações sobre a partilha do seu imóvel financiado, é de extrema importância procurar um advogado ou advogada para resolver esse caso. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Até mais!